Essa semana eu estava tentando explicar para uma pessoa por que um dos meus objetivos de vida é me tornar um homem capaz de suportar grande sofrimento. Geralmente, quando eu falo isso para pessoas que estão um pouco mais distantes do meu círculo social, a reação sempre é um pouco de espanto e de, putz, esse moleque não deve ser muito normal. Mas também algumas pessoas ficam intrigadas e querem entender um pouco mais dessa visão, porque é bem distante daquilo que a gente tem como mainstream. Essa ideia de a gente tem que ser feliz, a gente tem que viver uma vida leve, a gente tem que viver uma vida sem responsabilidades. E aí, quando eu vou e falo para as pessoas que, cara, felicidade não tá no top 5 coisas que eu estou otimizando a minha vida para buscar, e que, na verdade, eu quero buscar construir uma vida para me tornar uma pessoa capaz de suportar grande sofrimento. E eu estava explicando isso para a pessoa e aí ela pediu para eu falar um pouco mais sobre essa visão. Achei que poderia ser um bom tema para vídeo, porque tem uma sacadinha ali que mudou tem pouco tempo e que talvez te ajude também a entender quais são os critérios que você quer usar para otimizar a sua vida e buscar se tornar um bom homem. O paradoxo que eu estava tentando resolver era justamente tentar otimizar. Como é que eu faço para buscar conquistar grandes coisas? Será que eu preciso ser bilionário? Será que eu preciso ter 12% de gordura corporal? Será que eu preciso ter 15 filhos? O René Girard ele tem essa ideia do desejo mimético, que ele vai dizer que a gente não quer aquilo que a gente acha que a gente quer o que outras pessoas querem. Então, se em algum momento tem uma pessoa na internet que ela posta ela, bailarina, por exemplo, ela tem 35 filhos e posta a vida dela lá. Você tem Italo Marcilli, você tem todo um movimento de famílias conservadoras tendo muitos filhos e postando isso nas redes sociais. Você pensa, pô, isso, eles são felizes. Então, provavelmente o caminho da felicidade é ter muitos filhos. Quero ter muitos filhos. E aí você tem isso sendo replicado para praticamente todo aspecto da vida. E aí parece que se você viaja muito, tem muitos filhos, tem muito dinheiro, tem um corpo legal, tem uma grande empresa, tem vários funcionários, cara, a felicidade tá aí. E eu tendo a achar que esse não é o caminho. Porque você tem muitas pessoas que buscam tudo isso, chegam lá e aí depois não tem a felicidade que estão buscando. E aí tem um vídeo bem famosinho do Jim Carrey, onde ele vai e ele fala: eu gostaria que as pessoas conquistassem tudo para que elas descubram que esse não é o caminho. E aí você vai ter um outro movimento que é muito inspirado, mesmo que irracionalmente, mesmo que de forma não racional, pelo Chesterton, que é a ideia de que a vida boa é a vida comum. É um homem com uma mulher, os seus filhos, longe da busca dessa grandeza, longe da busca por marcar o mundo. São essas pessoas que encontraram realmente a forma de viver a boa vida. E aí tentando equilibrar isso e entender, cara, o que que eu quero buscar para minha vida. Eu tava numa pegada muito de eu vou ter uma renda legal, mas sem ter muito dinheiro, comprar uma terra, uma chacrinha, construir uma casinha, viver eu e minha esposa isolado um pouco do mundo, com os meus livros e a minha família. E aí, eu fui para São Paulo na palestra que o Jordan Peterson veio para o Brasil dar. E aí ali ele falou uma coisa que mudou completamente a forma como eu olhava para isso. Eu falei assim, cara, não dá. Eu preciso buscar mais. E basicamente o argumento que ele vai construir é que em algum momento da história é exigido que bons homens se apresentem. Inclusive o Chesterton também vai ter uma frase que diz que cada tempo é salvo por uma pequena parcela de homens corajosos que têm a coragem de não serem atuais. Pensa, por exemplo, em grandes tragédias. Pensa num nazismo, para a gente usar um exemplo extremo, mas isso acontece num nível menor, com muito mais frequência do que a gente imagina. É
aqueles momentos onde você precisa se posicionar. E aí o argumento dele é que se você não está acostumado a exigir de si mesmo, se você não está acostumado a viver no desconforto, se você não está acostumado a fazer o que é certo, independente das opiniões alheias, quando esse momento de adversidade se apresentar, você não vai ter força para fazer o que precisa fazer. Uma coisa que o Peterson costuma muito dizer é que a gente pensa no nazismo como a pessoa nobre que escondeu ali os judeus, mas que muitas vezes nós, no nazismo, estaríamos a favor do nazismo por uma questão estatística. A maior parte da população apoiava o regime. Na pandemia a gente viu isso acontecendo. Várias e várias e várias pessoas que se sentiam ali com um senso de superioridade para julgar o outro e dizer, olha, o fulano saiu de casa sem máscara. Ou a quantidade de comércios que foram denunciados aqui no Brasil, porque algumas pessoas achavam que elas estavam fazendo o melhor para o bem comum. E aí sempre essas tragédias, elas são conquistadas dizendo que se está buscando o bem comum. Inclusive, esse é uma característica comum de movimentos totalitários. Quando a gente olha para nazismo, comunismo, o socialismo mais utópico, eles estão sempre dizendo o quê? Cara, acredita em mim que esse aqui é o caminho para prosperidade. A busca por terras, a busca por pão, era isso que era prometido por esses grandes ditadores. Ninguém nunca chega e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos matar um monte de gente aí porque vai ser legal. O discurso ele é perigoso porque ele é sutil. O discurso é, vamos restaurar a grandeza do povo alemão. E aí, se você tem um objetivo utópico, você pode pagar o preço que for para conseguir alcançar esse objetivo. E aí, sempre que você tem esses pequenos momentos de decisão, você precisa que esses homens se posicionem. E aí, para você ser o tipo de pessoa que vai ter a possibilidade e a força e os recursos para se posicionar, você precisa estar acostumado a fazer isso na sua vida. Não existe a possibilidade de você estar de boa, vivendo uma vida tranquila, sem nenhum tipo de estresse e cobrança e falar assim, ah não, agora peraí que eu vou ali salvar o mundo. E obviamente estou usando salvar o mundo aqui de um jeito exagerado. Mas foi esse argumento central que me fez perceber que, cara, ok, eu ainda quero ter uma vida equilibrada, eu ainda quero não abrir mão de uma coisa em prol da outra, eu não quero perder minha saúde na busca pelo dinheiro, eu não quero perder o meu casamento na busca pelo dinheiro, eu não quero ter que me ausentar da criação dos meus filhos para me desenvolver profissionalmente, mas dentro daquilo que eu considero um parâmetro ideal de vida, eu preciso exigir o máximo que é possível exigir de mim mesmo. E aí vale um parêntese aqui. É muito interessante porque em algum momento eu ouvi alguém dizendo que a submissão feminina, na verdade, é a mulher entendendo qual é a missão que o casal quer buscar e ajudando essa pessoa, esse casamento, a chegar lá. E em algum momento eu ouvi de uma certa pessoa que a minha esposa era pouco submissa, porque era uma pessoa que me cobrava demais. E aí eu cheguei para essa pessoa e disse assim, mas é exatamente esse o papel dela. Em algum momento eu cheguei para ela e disse, eu quero que você me ajude a me tornar o melhor homem que eu posso ser. E desde então, mesmo com o desconforto, mesmo com a dificuldade que é você olhar para uma pessoa que você ama e falar assim, olha, eu preciso que você melhore nisso aqui, porque você falou para mim que você queria ser melhor. E aí você vai desenvolvendo esses ciclos e o bom casamento ele vem construído a partir daí. E aí isso começa nas nossas pequenas decisões diárias. Isso começa com pequenos hábitos onde você pensa, cara, eu vou construir um tijolinho aqui. Cara, eu vou acordar todos os dias sem clicar na soneca do despertador, porque o JJ tem aquela piada, né, que se você
perde pra batata frita, você vai ganhar de quem? É mais ou menos isso que, cara, se você não consegue apertar o botão de desligar o despertador para levantar no horário, como é que você vai defender a sua família de uma injustiça quando essa injustiça se apresentar? Se você não consegue exigir de si mesmo algo que é pouco, algo que é pequeno, como é que você espera que você tenha força para defender um injustiçado no momento em que aquilo acontecer? Como é que você espera que você tenha sobriedade emocional para lidar com uma doença na família se você não consegue lidar com um colaborador da sua empresa ou com o seu chefe que tem uma personalidade um pouco difícil? E aí a ideia absolutamente óbvia, mas que foi uma das crenças que o Peterson destruiu da minha cabeça naquela noite, foi a ideia de que a vida boa era uma vida moderada. E aí tem um outro vídeo aqui falando sobre moderação de um aspecto de ser uma pessoa sábia, não escolher visões extremas, mas dentro da visão moderada você precisa ser absolutamente extremo nisso. Então, a partir daquele dia eu tive consciência de que, tipo, ok, se eu quero ser essa pessoa que tem essa força de personalidade para que em algum momento de dificuldade eu possa ser o pilar central da minha família, então isso começa com vencer a mim mesmo todos os dias nas pequenas coisas, e aí obviamente depois você vai começando a galgar objetivos maiores para que você vá sempre buscando desafios maiores, e é assim que você se torna uma pessoa capaz de suportar grande sofrimento, uma pessoa capaz de suportar grandes dificuldades, e pode ser, em algum momento, se for necessário, a pessoa que vai ser a diferença para defender a sociedade. Talvez um dos filmes mais simbólicos e absolutamente simples que tem é a cena do Boy Ben, onde ele diz que o homem forte se defende sozinho, mas o homem mais forte defende os outros. Eu acredito que a sociedade pode ser muito melhor se nós construímos um movimento intencional da busca pela força masculina que se perdeu nas últimas décadas. E, para muito além desse movimento de masculinidade clichê, que de novo a gente vai para os dois extremos, que de um extremo é eu vou colocar uma camiseta quadriculada e uma boina e fumar um charuto e me afundar nos livros. E pro outro lado, eu vou pegar todas as mulheres possíveis. A ideia de uma masculinidade sóbria. E aí, a partir daí, a busca por essa força no dia a dia, nas próprias atitudes, na busca por uma vida sem mentiras, onde você faz aquilo que você se propõe, onde você cumpre com as coisas que você promete. E a partir de então, a gente pode talvez começar esse pequeno movimento de reforma, onde a gente reconquista aquilo que a gente perdeu. Obrigado.